que as pessoas de Parelheiros, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso à saúde. Quando têm acesso, é uma educação de péssima qualidade. Eu não entendo isso. Por que ele não está mudando isso? Por que ele não faz lei para isso? Eu não consigo entender. Ele entra para ser deputado federal numa Constituição que já garante gasto. Então já é muito estranho. Já é estranho ele estar lá. Bom, nesse vídeo eu vou fazer uma análise da atuação do deputado federal Kim Kataguiri sobre a votação que garante verba para o Sistema Único de Saúde e de Assistência Social. Eu acho muito interessante a forma como ele atua. Eu já tenho aqui vídeos que eu analiso ele, né? E aqui eu vou fazer uma análise, né? Vou dar minha opinião do que eu acho em relação ao comportamento dele como deputado federal, mas eu também vou expor informações, né? Para contestar, obviamente, as informações que ele vai estar passando. E se você é fã do Kim Kataguiri, se você gosta do partido dele, se você se sente incomodado, se alguém fala mal dele para você e você realmente não gosta, então eu recomendo que você saia. Talvez esse conteúdo não seja para você, tá? Se você se considera uma pessoa muito sensível, já tem um aviso antes de começar essa análise. Estou reforçando de novo esse aviso. Então, se você não aguenta, né, fica com o seu emocional muito abalado, então aproveite esse momento e talvez seja melhor você parar de assistir o vídeo aqui. Se você continuar, continue por sua conta em risco. Do plenário. Presidente, essa PEC, ela tem o objetivo de estabelecer um mínimo de 1% no investimento do Sistema Único de Assistência Social. Por que eu sou contrário? Primeiro, porque eu sou contra a vinculação orçamentária de qualquer matéria, de qualquer forma. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender. Como é que um político, ele entra no Estado, ele tá ali para trabalhar pela gente, para fazer coisas pela população, mas a primeira coisa que ele é contra gastos do governo. Sendo que o governo, os representantes do povo estão lá. Se o representante do povo está lá atuando para o bem do povo, por que ele é contra fazer isso estando lá? É uma coisa que eu não consigo entender. Se ele é contra, se ele é a favor de um Estado mínimo, de um Estado enxuto, se na opinião dele ele acha que o Estado não tem que gastar em nada, eu acho que ele não deveria estar atuando como um deputado federal. Porque ele está abaixo da Constituição. Pelo menos é o que deveria ser. Mas a primeira coisa que ele faz é atuar contra. Eu acho que ele poderia mudar a Constituição, botar a Constituição, lutar para a Constituição ser do jeito que ele quer, para ele poder fazer isso com liberdade. Porque ele entra e ele força uma barra que, ao meu entender, esse tipo de forma de agir, ele está botando o que ele acha acima da Constituição. E, na minha opinião, eu acho que uma pessoa que quer entrar na política, ela tem que entrar respeitando aquilo que ela diz que está ali para fazer. Então, eu acredito que todos os deputados que estejam aqui são todos deveriam ser, né? Eu acho que todos eles deveriam seguir realmente a Constituição. A Constituição como se fosse uma bíblia para o político. Pelo menos é que eu achava que era. Mas aqui pelos vídeos eu percebo que parece que não é bem assim. A ideologia está acima da Constituição. Então, se está acima da Constituição, está acima da gente. A prioridade é a ideologia. Que loucura, né? 46 mil reais de salário. E eu sei que essa é uma pauta muito impopular, mas eu não tenho medo de perder popularidade ou de perder voto por aquilo que eu acredito. País sério, país desenvolvido, não carimba as suas verbas de imposto.
e tem indicadores melhores do que os nossos. Olha, isso daí que ele está falando em relação à questão de imposto, eu já vou começar aqui a contestar isso, viu? Porque eu vi aqui uma informação, uma notícia. Olha isso aqui. Isso aqui tá falando, isso é da Dinamarca, tá? E aqui tá falando sobre o estado de bem-estar social dinamarquês, né, e porque ele é difícil de ser replicado. Mas a grande questão é que eu não vou nem me aprofundar muito nisso aqui. Eu só quero apontar uma coisa que chamou muito a minha atenção sobre isso. Olha isso. Embora o sistema de bem-estar social dinamarquês seja gratuito para o usuário, por exemplo, em escolas públicas e consultas médicas, o que significa que o acesso é gratuito no momento da solicitação, o sistema como um todo é financiado por meio de impostos progressivos. Isso significa que cidadãos e empresas privadas com rendimentos mais altos pagam impostos mais altos, enquanto cidadãos e empresas privadas com rendimentos mais baixos pagam impostos mais baixos. E que esses impostos são usados para financiar os extensos serviços de saúde e educação. Então perceba aqui, né, que é um site dinamarquês, ele vai estar na descrição. Você pode usar um tradutor, né, para poder compreender. Mas aqui está dizendo exatamente isso. Então, eu acho que a informação dele não parece estar muito correta. Olha isso aqui. É um site gringo e eu vou deixar a descrição no vídeo. O link na descrição. Você vai poder acessá-lo. Mas olha a tradução. A Noruega tem uma cobertura universal de saúde financiada principalmente por impostos gerais e por contribuições sobre salários partilhadas por empregadores e empregados. A inscrição é automática, os serviços cobertos incluem cuidados primários, ambulatoriais, de saúde mental e hospitalares, bem como medicamentos prescritos ambulatoriais selecionados. Então, a gente pode perceber aqui que na Noruega também há uma questão de pagamento de impostos. Então, eu realmente não sei de onde ele está tirando essa informação. A informação em si, não sei de onde ele tirou, não é correta. Então, ele como deputado aqui, eu não sei que tipo de atuação ele quer passar, né? Se é de tentar convencer as pessoas que estão votando ali, né? O que eu não sei até onde ele iria com isso, porque as pessoas já pareciam estar bem decididas de como votar, inclusive o PL votou a favor, né? E aí eu também não sei se ele está fazendo isso só para rede social, porque ele quer aparecer, talvez como a única pessoa valente de poder estar enfrentando ali e defendendo a posição dele. Eu realmente não sei. Talvez seja para o eleitorado dele. Mas vamos continuar vendo que eu tenho mais coisas para falar. Todos os sentidos, seja mortalidade infantil, longevidade, seja indicadores de educação, de saúde, tem menos miséria, tem menos pobreza, tem uma classe média robusta, sem nem 1% de obrigação colocado na Constituição de gasto, seja em educação, saúde, segurança, infraestrutura, defesa, porque veja... Olha, mas os países nórdicos, a grande maioria da população não é classe média lá? Porque até onde eu sei, eu nunca fui lá, mas pelo pouco que eu sei, eu acho que é. Acho que a maior parte das pessoas de Noruega, esses países nórdicos, eu acho que a maior parte é de classe média. Então entenda aqui, né, que essas informações não condizem muito com a realidade.
E mais uma vez, eu não sei por que ele atua desse jeito. Eu acho que ele deveria estar lá, porque ele é um deputado que ele critica muito o que tem no Brasil, mas ele não propõe melhorar nada. Ele simplesmente quer deixar como tá, ele não quer que tenha mais dinheiro. Se o parlamento colocar na Constituição a porcentagem que o presidente, que o governador e que o prefeito precisa gastar em cada área, a gente não precisa de presidente, de governador e de prefeito. E quem é que vai administrar se não tiver o presidente, o governador e o prefeito, se eles atuam em esferas do executivo? Quem vai administrar então esse dinheiro? Porque nem tudo é amarrado para o prefeito, o presidente, o prefeito e o governador fazerem. Muitas coisas aqui no meu estado, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito daqui é muito louco, né? Ele agora, o substituto, que é igual a ele, fala igual a ele, né? A forma de ele dar satisfação para a população é uma coisa horrorosa. Aprovaram lei de bicicleta elétrica, coisas do tipo, triciclo, sei lá o quê. Uma lei muito atrapalhada, né? Que se sobrepõe e fica contra-argumentando com uma lei federal. Então é uma coisa muito louca, né? O prefeito daqui ele é amigo do Lula, né? O Lula parece que gosta dele, apoiou ele, né? Então é uma loucura, né? Mas vamos ver o que ele tem mais para falar aí. Porque é papel. Assim, um detalhe. Essa questão aí, o prefeito daqui, ele é louco. Ele faz umas coisas que se contrapõem à questão federal. O substituto dele também, né? Tá fazendo isso. Mas você perceba que é a autonomia que o prefeito tem. Você vê que, ele tá... Fizeram um troço que confronta a questão federal. Então... o prefeito ele não fica só amarrado, ele também cria coisas, os governadores fazem coisas, eles não ficam amarrados somente em questões de lei. É claro que eles têm a obrigação dele. Por exemplo, eu acho, na minha opinião, eu acho que o Kim deveria estar lutando para ter mais dinheiro para isso. Se ele está lá pensando em zelar pela vida de todo cidadão brasileiro, que é o que diz a Constituição, né? Eu acho que ele deveria estar fazendo mais. Eu acho super estranha a atuação dele. O papel deles decidir para onde vai o orçamento. E veja, quem está falando isso é um deputado de oposição. Não interessa se o presidente é o Lula, é o Bolsonaro ou é o Renan Santos. Eu quero que o presidente tenha liberdade para exercer o poder de governar, para exercer o poder de tomar decisões no orçamento, porque a urna referendou que ele tome essa decisão. Mas a urna referendou que ele tome decisões de qualquer jeito, sem regra, sem nada. Se veja bem, a gente tem regra, né? A gente tem a Constituição e esses políticos nem agem com base nela. E olha que tem um monte de... Eles têm uma coisa ali deles que eles precisam seguir. Né? Não é uma coisa ali que tu chega, fala, olha o que você quer, ocupa, tira o presidente eleito da Câmara e senta lá, todo dia é um diferente, não é assim. Tem regra, tem ritos, tem um monte de processos aqui que todos eles seguem, inclusive o próprio Kim Kataguiri. É uma forma organizada do Estado atuar. As pessoas então votam pro governador chegar lá e aloprar geral? Mas já fazem isso. Eles já fazem isso. Então eu não sei do que ele está falando. Então, o que a gente vai escutar nesta noite é uma série de discursos falando da importância da assistência social, falando da importância dos gastos, dos investimentos. Ninguém nega isso.
Agora, carimbar verba não é coisa de país sério. Não funciona. Se funcionasse, hoje a gente teria saúde e educação melhor do que França, do que Alemanha, do que Japão, do que... Eu fico me perguntando, as escolas públicas dos Estados Unidos, quem é que financia? Eu não estou falando da universidade, escolas públicas, porque nos Estados Unidos tem. Várias pessoas saem daqui do Brasil para botar o filho em escola pública lá, não é? Eu queria entender o que mantém, então, essas escolas públicas lá. É o que mantém? É iniciativa privada? Você nem nos Estados Unidos é assim. Você tem a questão de saúde, sim, mas você veja que lá nos Estados Unidos, quando o presidente ele precisa ir no hospital, ele não vai no particular não, hein? Ele vai no hospital militar, que é financiamento público. Não faz igual o presidente daqui, que teve problema de saúde, que eu lembro muito bem, e foi no privado. Inclusive, eu lembro que muitos pacientes do SUS ficaram impressionados, porque o tipo de tratamento que ele faz parece que o SUS oferece. E ele foi no privado. Então, você vê como é que são os políticos daqui. Um país do jeito que é o Brasil, ele se dá o luxo de ir no privado. Nem o cara dos Estados Unidos, onde não tem escola pública, não tem hospital público, onde a educação não tem educação pública, nem lá o presidente vai no privado. E aqui ele foi numa época que nem presidente ele era. Por que ele não usou o SUS? Porque o SUS é só pra gente. Coreia do Sul do que os Estados Unidos. Sabe o que todos esses países têm em comum? Não vincular aos seus gastos em nenhum desses setores na sua Constituição, nem mesmo em lei ordinária. Então, ter um orçamento, o executivo foi feito para executar. O parlamento não pode determinar as verbas na Constituição que o executivo vai gastar. E eu repito, se vincular gasto, resolver esse problema, ajudasse em alguma coisa, nós teríamos melhor saúde, melhor educação do mundo, porque nós somos o país que mais vincula as receitas de saúde e educação, e agora a gente quer estender isso para assistência social. E digo mais, vincular não significa garantir um mínimo, mesmo porque a assistência social não é vinculado e é o investimento que mais cresceu desde 88. Por isso, eu sou a favor da retirada de pauta. Não, pode ter crescido, mas não é garantido. Se você botar isso, parece que passa a ter uma garantia. Então, mesmo que cresça, corre o risco de ter cortes ali e você não consegue fazer manutenção igual o governo atual está fazendo. Então, você entenda que é uma coisa muito complicada, né? Ele tá ligando. Bom, então ele já teve a fala dele aqui. Eu anotei aqui. E me chamou muita atenção a atuação de uma deputada. Que eles parecem que eles votam muito juntos. Eu anotei no papel porque eu sou meio antigo. Olha isso. Ó. Presidente, o Novo entende que sim, a gente tem que debater uma boa assistência social, as pessoas não podem ficar desassistidas, mas isso tem que ser baseado em critérios técnicos, né? A gente sabe que é um debate profundo, porque você não... Ó, esse partido velho, eles falam que é novo, mas é velho, é o mais do mesmo. Eles são Estado omisso também. É igual o partido omissão. E aí, eles vêm... o Kim veio com umas informações, né? Esse partido velho, ele sempre vem com uma questão de... técnica. Tudo é técnico. Olha, é uma questão aqui técnica. Então, eu fico achando muito interessante que parece que os únicos capacitados aí são o omissão e o velho.
Porque só eles têm essa questão técnica. Sendo que tem um monte de gente ali com nível superior e eles ficam empurrando essa coisa técnica, né? Eles arrumam tecnicidades. Eu tenho uma análise, se eu lembrar, eu ponho no card aqui em cima, que eu aponto isso. Eles vêm com umas desculpas, tudo para votar contra. Eles são contra. Eles não atuam a favor da Constituição, que diz que o Estado tem que zelar pela nossa vida. Eles zelam contra. Ou, né? É uma forma de zelo muito estranha, porque nunca tá bom. Nunca tá bom. Incrível. Pode simplesmente votar uma proposta de emenda à Constituição, engessando ainda mais um orçamento que já é super comprimido, sem uma análise profunda. Isso que ela está falando é verdade. Infelizmente, esse cara está falando porque a gente está no arcabouço fiscal. O governo amarrou tudo. O governo, ele tira a verba, ele está tirando dinheiro e está jogando para pagamentos de juros da dívida pública. Então é tudo pro rentismo. Então o governo, ele começa a reduzir o orçamento de outras áreas, ele tranca, bloqueia para garantir um rentismo. E às vezes ele bloqueia porque não consegue arrecadação suficiente. E aí eles querem aprovar essa verba para o Sistema Único de Assistência Social, que ele vai ter que obrigar o governo a ter que dar 1% do orçamento para isso. E o governo está correndo disso. Eu acho muito interessante porque eles aqui, como legislativo, eu acho que eles estão ali para isso. Tem que dar lei. Eles estão ali para trabalhar para isso. Para mim, todo dia tinha que subir um aqui com um puta projeto para melhorar o país. E o executivo, ele está atuando para não ter mais gastos, sendo que é uma coisa que é para gente. E como o executivo, ele botou esse arcabouço fiscal, ele se colocou esse arcabouço, então ele está cortando tudo. É por isso que o nosso dinheiro não rende. Porque ele está atrelado ao INPC, uma coisa de tabela de preços de consumidor. Coisas de questões de mercado. Olha isso. Então, o arcabouço, ele colocou a questão financeira acima da Constituição, né? Porque a gente tem um Estado aqui que dá excepcionalidades. É um Estado que dá excepcionalidade. Não tem isso em lugar nenhum. Mas você vê os agentes públicos atuando dessa forma. Então você percebe que o que ela está falando aqui não é tão mentira, não. O Estado está cortando dinheiro, o Estado fica desesperado. E é muita arrecadação para sinalizar o mercado. Olha, estamos segurando aqui os gastos, estamos arrecadando para garantir o seu pagamento, tá, Deus Mercado? Que é o Deus Mercado, né? É o Deus Mercado. O mercado agora está mandando no Brasil. Então isso que ela tá, o que ela está falando não é mentira. Não é mentira. Ela está questionando aqui, eu quero ver como é que vai ser isso. Mas quem tem que se virar não é ela que tem que falar isso. Ela tem que aplicar e votar a lei e aprovar e acabou. Ah, Sistema Único de Assistência Social é para o bem da população, eu vou votar a favor. Quem tem que se virar é o executivo. Ele que se vire. Não é ele que arrumou esse problema? Se vira. Se vira. Ninguém mandou pegar o mercado e botar acima do país, não. Se isso é sustentável ou não. Nós temos diversos programas de proteção social. Alguns a gente não sabe se funcionam, eles ficam se perpetuando. E você está passando de um investimento de 2 bi para de 8 bi no primeiro ano. Da onde saem esses outros 6 bi? Para que vai ser aplicado? A gente tem que analisar as políticas, ver o que funciona, ver o que não funciona, para ser uma coisa séria. Dessa maneira, realmente, a gente precisa debater. Inclusive, presidente... Então, assim, né? Ela vai votar contra. Eu acho que ela deveria votar a favor.
Porque aí ela tá atuando a favor do executivo, mas ela não é contra o Lula, contra o PT. Então você perceba que a questão ideológica ideológica não, a questão despolitizadora, né, trabalha tão forte, né, que a impressão que eu tenho é que esse partido aí novo, que para mim é velho, é o mais do mesmo, e o omissão, eles estão ali, né, contra, muitas vezes a impressão que me dá é que eles votam contra porque é coisa da esquerda. Mas é muito interessante que, como ela coloca muito essa coisa assim, não pode gastar, ela acaba atuando a favor do governo. E ela poderia, não, vou ferrar o governo. E chegar lá, não, vou votar sim. Pensando, não, agora eu quero ver esse governo se virar. Mas não. Né? Essa questão de não ter gastos para garantir, né, uma coisa para a população, porque a gente paga imposto, é para isso. Eu pelo menos achava que era para isso. Ela vai atuar contra, sendo que ela poderia atuar a favor. Ela poderia até melhorar a imagem dela. Olha, ela votou a favor nisso, fazer uma grande propaganda, porque é ano eleitoral, e mostrar, olha, estamos mostrando para o governo que estamos a favor do povo. Mas, porque eles atuam assim, não sei se você sabe. Mas, na verdade, eu quero é que esse governo se lasque com as questões orçamentárias. Olha que ideia interessante. Então, ela colocou essa questão, acho que ideológica, porque está acima, né? Não é fazer política, é despolitizar, né? Está acima. E aí ela acabou tá atuando aqui a favor do governo. Ela e o Kim. Que coisa, né? Por isso a gente orienta, sim, a retirada de pauta. Porque aqui eles estavam votando, se pautavam para botar em votação mesmo o projeto, né? A PEC, né? Bom, então a gente já viu ela, a gente agora, né? O foco aqui é o Kim, mas esse aqui é o fit, né? É a participação dela. E tem uma outra fala dele aqui que eu achei muito interessante. Eu acho muito interessante a forma como ele atua. Olha isso. Olha que interessante o que ele vai falar aqui. Olha isso. Você falar que Dinamarca... Deputado Kim Kataguiri. Presidente, primeiro que eu sempre desconfio da cognição de quem não sabe pronunciar meu sobrenome. Segundo que você falar que Dinamarca, que Noruega não tem uma assistência social ou saúde tão robusta quanto o Brasil, porque foram os exemplos que eu citei da tribuna. Eu nem vou entrar no mérito dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, com todos os seus problemas, não sendo referência nem de assistência nem de saúde, comparado com seus pares desenvolvidos, ainda tem indicadores melhores do que os nossos. Mas o meu ponto é o seguinte: todos os países mais desenvolvidos que possuem um sistema de assistência social mais robusto do que o nosso não têm vinculação na Constituição. Olha, eu não sei de onde ele está tirando essa informação, né? Mas você vê que ele está aqui atuando a favor do governo, né? Porque se ele está contra isso, ele está atuando a favor do governo. Mas ele está repetindo uma informação que não é verdade. Não é verdade isso. Então, eu não entendo como é que uma pessoa, deputado federal, que ganha 46 mil reais, que está lá, que deveria votar a favor das coisas para a gente, vota contra? Eu não entendo isso. Eu achei que ele estivesse lá para votar tudo a favor da gente. Que coisa, né? E aí, como ele está agindo de uma forma, né, que ele está ali para atuar, parece que a atuação dele, desse partido velho, a questão é segurar a grana, né? É um Estado enxuto, o Estado não pode gastar com nada. Mas eles entram numa Constituição que a Constituição garante uma verba para umas coisas. Então é uma coisa muito louca a política daqui. Porque ele já entra sabendo que o Estado atua assim. E aí não sei. Eu fico com a impressão que são pessoas que entram ali para sabotar o Estado mesmo, né? Para ser do contra. Essas pessoas não são obrigadas a ser deputados federais, não. Se eles são deputados, se eles querem ser, eles estão sendo porque quer.
Não tem problema. Mas entra, sabe? Não fica se botando acima. Porque essa pessoa se põe acima. Isso daí é se botar acima. Ele não está preocupado com o nosso bem-estar. Ele está preocupado em agir politicamente só. Ponto. Isso é um fato. Todos eles têm indicação. Assim, politicamente, segundo o que eles acham que é política. Para mim, isso não é política. Entendeu? A direita arrebentou a esquerda. Isso para mim não é política. Isso é despolítica. Indicadores melhores do que os nossos. Todos eles têm programas sociais melhores do que os nossos. Todos eles têm saúde melhor do que o nosso. Não resolve. A gente. Mas pô, o que ele está fazendo para melhorar? Ele quer Estado enxuto. Ele não quer nada do Estado. Nem nos Estados Unidos é assim. E lá tem escola pública. Eu não entendo. Então quer dizer que o modelo de segurança, não estou dizendo que seja ele, seja a pessoa que defenda isso, mas tem alguns aí que o modelo de segurança bom é o de El Salvador. É muita loucura, né? O Brasil é uma coisa muito louca, né? É por isso que o leite está quase R$8, né? E o Lula só deu R$100 de aumento. Fique R$100, R$100 vai mudar a tua vida? Deixa aqui nos comentários se R$100 vai mudar a sua vida. A gente já tem vinculação na saúde, a nossa saúde está muito para trás dos outros países. A gente já tem vinculação na educação, a nossa educação é uma tragédia. Eu pensei que ele estivesse lá para deixar a educação para cima. Mas não parece que na visão dele a educação boa é tudo privado. Privatiza tudo. Estado enxuto e privatiza tudo. Aí eu não sei, eu fico pensando se vale a pena manter algum governo, que o governo não vai fazer nada. Pra que ter governo então? Vai logo pro ANCAP, vai logo pro anarcocapitalismo. Estagnada há 40 anos. Não resolveu, não vai resolver. Missão voto. Bom, não se contentando, ele volta de novo. Acho que é tribuna ali. Acho que o nome é tribuna, não sei. Palanque, queijo, não sei o nome disso. 4:11. Vamos ver o que ele vai falar. Presidente, eu quero conversar aqui com o meu colega, o deputado Rui Carneiro, e dizer que um deputado respondeu ele. Daí ele quer dar uma resposta para esse deputado. Que sempre eu desço do avião em São Paulo, vou a Parelheiros, vou a Engenheiro Marcilac, e tenho a dizer para ele dessas regiões extremamente pobres de São Paulo, que eu o convido a conhecer, que ele verá lá, visitando comigo, que as pessoas de Parelheiros, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso à saúde. Quando têm acesso, é uma educação de péssima qualidade. Eu não entendo isso. Por que ele não está mudando isso? Por que ele não faz lei para isso? Eu não consigo entender. Ele entra para ser deputado federal numa Constituição que já garante gasto. Então já é muito estranho. Já é estranho ele estar lá. Não tem que estar lá. Luta, muda a Constituição, faz uma novas leis, e aí você entra e faz o que você quer. Mas ele já entra sabendo que a Constituição já reserva um monte de dinheiro para não sei o quê. E aí ele entra e acha um absurdo que o prefeito, o governador, não liga para ninguém, não tem nada, a educação é uma porcaria, a saúde é ruim, a segurança é um desastre, é tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. E aí ele, como deputado federal, que entrou com base nessa, por baixo, deveria estar por baixo dessa Constituição. Não, olha, eu sou a favor do Estado enxuto, mas eu quero ser muito deputado federal, então para mim não importa. Meu sonho é ser deputado federal. Então eu tenho que atuar aqui com base nessa Constituição. Olha, eu não posso fazer nada, a gente precisa lutar para mudar isso. Isso é uma porcaria. Ele poderia fazer assim, mas não deixar de cumprir com o que ele tem que fazer.
Mas ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é ser contra. E aí ele reclama muito. Né? E aí qual é a solução dele? Não gastar. Então é deixar como tá. Ele não quer gastar, não quer gasto. Olha, é melhor deixar como tá do que liberar mais dinheiro. Por ele, pelo partido dele, o omissão, né, que é o Estado omisso, é enxuto, não gasta com nada. Eu acho até que, se bobear, eles são até a favor de privatizar a prisão, é coisa toda, porque esse pessoal do PL aí parece que eles são a favor, né? Se você não assistiu minha análise ao Flávio Bolsonaro, eu vou deixar um cartão aqui, você pode assistir. A conclusão que eu chego é essa, né? Porque eles são Estado enxuto e quer prisão. Agora, projetos que votam aumentar a pena, criminalizar não sei o quê, eu te garanto, eu tenho quase certeza que ele vota sim para tudo. Então, além de ele não ir a favor da Constituição, ele ainda cria excepcionalidades, né? Uma coisa que nem Constituição, não tem na lei, não tem nada. Aí ele tá lá praticando. Isso é muito estranho. Você não acha isso estranho, não? Você tem Você vai num churrasco de uma galera que ouve forró. Tu vai levar seu grupo metalheiro pro lugar? Você não vai, né? Você vai respeitar o lugar, não vai não? A não ser que você não goste da pessoa, mas se você não gosta, você não vai. Eu não iria. Arrumar confusão pra quê? Perder tempo pra arrumar confusão? Quando tem acesso ao Sistema Único de Saúde, pegam filas intermináveis. E essas pessoas, hoje, pela Constituição, têm como, aspas, direito, uma vinculação 25 vezes maior do que a que está sendo aprovada aqui para assistência social. Então, veja, deputado, hoje nós estamos num país miserável. Não entendi a conta dele. E essas pessoas, hoje, pela Constituição, têm como, aspas, direito, uma vinculação 25 vezes maior do que a que está sendo aprovada aqui para... Ele coloca o direito entre aspas, mas é a Constituição. Você não sabe o que tem na Constituição? Eu acho que você está no lugar errado. Eu acho que você não deveria estar aí. Você está valendo 46 mil reais que você deveria estar aí para fazer coisas para a população, você está lutando contra. Você não está na base da Constituição e você coloca aspas. Você não gosta que as pessoas tenham direito, então sai. Não fica aí. Você está atrasando, entendeu? Você não está afim de respeitar nada. Você quer impor sua ideologia em cima. Por isso que o país está o que está. Vocês vivem fazendo isso. Vocês políticos, vocês vivem fazendo isso. Assistência social. Então veja, deputado, hoje nós estamos num país miserável, pobre, com uma educação que fica para trás de países que são ainda mais pobres do que a gente. E eu acho engraçado, ele reclama tanto, ele ganha 46... Ele tá ganhando 46 mil reais para trazer solução, não é para ficar reclamando. Reclama eu. Eu tenho que reclamar. Eu que tô passando perrengue aqui. Ele tinha que estar lá para resolver o nosso problema. Ele é contra. Ele entra numa Constituição que garante gastos. Ele entra numa Constituição sabendo que as pessoas têm direito, ele chega lá e é contra. E fica no cargo. Que louco, né? E que tem uma vinculação na Constituição 25 vezes maior do que a que se quer aprovar aqui para assistência social. Aqui essa falsa dicotomia que desenham, essa falácia de que para ser a favor da assistência precisa ser a favor da PEC, isso é mentira. O que eu defendo é um desenho que funcione para assistência. Porque querem colocar o desenho para assistência o mesmo para a saúde e para a educação. Desenhos que fracassaram. Mas por que ele não faz uma coisa melhor então? Se fracassou, é ruim, faz lei para melhorar. Ele é contra. Eu não entendo isso, ele é contra.
Se a vinculação resolve, por que a gente não tem uma boa educação? Se a vinculação resolve, por que a gente não tem uma boa saúde? Por que ele não está aí lutando contra o arcabouço fiscal? Ele podia estar lutando contra o arcabouço fiscal. Ninguém defende aqui que tenha menos investimento, ninguém defende aqui que tenha sucateamento, ninguém defende aqui que nenhum programa cabe, mas que se adote modelos que funcionaram no mundo. Nenhum país erradicou a pobreza no mundo e eu desafio os parlamentares desta casa a apresentarem um exemplo de um país que vinculou na Constituição a receita corrente líquida à assistência social e acabou com a miséria e acabou com a pobreza. Nenhum. O modelo que os senhores estão adotando aqui e o que eu assisto na tribuna do lado de lá é um discurso populista que não resolve o problema, como nunca resolveu. Quantas vezes eu já não vi o presidente Lula discursar dizendo que ia acabar com a miséria, ia acabar com a pobreza, ia acabar com a fome? Até agora não conseguiu mais... Olha, que essa crítica que ele está fazendo, o grande problema é aí que está a despolitização. Porque você tem um extremo de pessoas miseráveis e você tem um extremo de pessoas muito ricas. Essas pessoas, dessas extremidades, elas têm um tratamento diferente. Porque o governo garante o mínimo para os miseráveis, que eu acho que tem que garantir, claro, e ele garante o máximo para a classe dominante, a classe dirigente. E aí fica o meio, que é o que está todo mundo no meio, largado. Largado. A gente está largado. Ele poderia estar atuando a favor da gente. Ele poderia estar fazendo leis para pressionar o governo, né? Por exemplo, o governo está louco aí para cortar gastos. Ele podia estar criando gastos para o governo. Né? Oposição? Então, trabalha na oposição, seja eficiente. Né? Parece que não sabe nem ser oposição. 20 anos de governo do PT, 40 anos de vinculação orçamentária e a nossa educação é um lixo. A nossa educação está destruída. Os nossos alunos, mais da metade, não têm proficiência em português suficiente para exercer a cidadania. Mais de 70% não tem proficiência em matemática para exercer a cidadania. Mas o que ele está fazendo, então, a favor? Ele só reclama. Eu pensei que ele tinha que estar com o projeto. Olha, eu sou contra esse projeto aqui, mas a nossa educação é ruim. Então, eu estou trazendo aqui ó, uma pesquisa. 40 anos de vinculação. Se em 40 anos de vinculação com a educação ela foi um fracasso e ela foi 25 vezes maior do que vocês estão aprovando para assistência, por que vai funcionar para assistência? Se não funcionou uma vinculação tantas vezes maior... Então nem tenta ajudar, né? Fica sem. É o estado omisso. Maior para a saúde, por que vai funcionar para assistência? Repito, países desenvolvidos e mesmo os pobres, os em desenvolvimento, mas que têm menos miséria, menos pobreza, mais saúde e mais educação do que a gente, não tem vinculação na Constituição. Olha, ele está falando que nenhum país tem vinculação com a Constituição, né? Então, isso aqui que você está vendo na tela é a Constituição da Dinamarca. Olha a tradução aqui. A fim de promover o interesse público, serão envidados esforços para garantir trabalho a todos os cidadãos fisicamente aptos, em condições que assegurem a sua existência. Agora, olha esse parágrafo aqui, interessante. Mas olha. Qualquer pessoa que não tenha condições de sustentar a si mesma ou a seus dependentes terá, quando nenhuma outra pessoa for responsável por sua manutenção, o direito de receber assistência pública, desde que cumpra suas obrigações. Então, olha só, a Constituição dinamarquesa garante, né? A Constituição norueguesa e sueca também garante.
Então, por exemplo, estou pegando aqui países de primeiro mundo, que ele está falando de países pobres, mais desfavorecidos. Então vamos pegar os ricos, os desenvolvidos, que colocam na Constituição o gasto, a garantia do direito, entre aspas. Aí não, né? Isso é demagogia, isso é populismo. E me entristece ver uma maioria esmagadora de mais de 300 parlamentares votar um projeto demagógico e populista. É populista, mas eles estão lá para isso. Ele, o Kim, é que tá errado. Ele não tá lá para ser contra. Ele tem que estar lá a favor da gente. Os outros estão trabalhando. Ele não quer trabalhar. Ele quer ficar de guerrinha ideológica, direita e esquerda. Só para ganhar votos, sem que isso tenha efeito nenhum. E quero fazer uma denúncia aqui. O PT e o governo estão aqui discursando a favor da PEC, mas nos bastidores foram e são contra. Nos bastidores o governo colocou o Ministério da Fazenda para passar recado dizendo que por questões fiscais são contra a PEC. Então, isso que ele falou é verdade. Olha o que eu achei aqui. Olha o que eu achei. Olha que interessante. Há debate sendo feito na bancada do PT sobre pautas de impacto fiscal na Câmara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Outra pauta de encontro entre o parlamentar e o novo ministro da Fazenda foi a proposta de emenda à Constituição criar piso de gastos com assistência social. A Fazenda encara a PEC 383 como um problema para o orçamento. Se aprovado como está, o texto pode mais do que quadruplicar os gastos da União com assistência, vinculando essas despesas ao piso de 1% da receita corrente líquida. Aqui está aqui, né? Esses gastos sairiam de 3 bilhões, 3,5 bilhões em 2025 para mais de 16 ao ano até 29. Se a PEC for aprovada como está ainda esse ano. Então o governo está contra. Olha que interessante. Eles estão contra. o PT e o governo... Eles estão contra. O governo Lula está contra aumentar o dinheiro para assistência social. Que coisa, né? Que coisa. O governo contra. O governo dos trabalhadores, que ajuda os pobres. Deus mercado, acima da Constituição. Tá acima, tá acima. Excepcionalidade. Eu não sei, quem não sabe ser oposição tinha que votar a favor. Governo fazem teatro no plenário, mas plantam notícia na imprensa chamando essa PEC de pauta bomba. Isso é verdade. O governo do Lula acha pauta bomba garantir verba para o sistema único de assistência social. Não é o governo dos pobres. Que coisa, né? O PT faz circo no plenário, mas nos bastidores, nas reuniões, pedem para o presidente tirar de pauta. Pedem para os líderes tirar de pauta. Então, assim, esse teatrinho que vocês fazem pode enganar muita gente lá fora. Mas não me engana. Eu olho aqui para a deputada Heloísa Helena. Ela é coerente, eu posso discordar dela, mas ela é uma deputada coerente. A mesma coisa que eu vejo ela defender no bastidor, eu vejo ela defender em plenário. Não é o mesmo com o PT. O PT queria tirar de pauta por impacto fiscal e aqui está dizendo que é a favor. Obrigado. Ótimo. Eu achei muito bom essa última fala dele, esse final. Ele apontou uma verdade. O governo faz isso sim. O governo também é outro que está atuando contra a gente. E agora a eleição vai dar benesses. Então ele pode ajudar, não ajuda. Age estrategicamente para ajudar quando for para benefício próprio. Então assim, olha.
A atuação do Kim é contra, não vota as coisas a favor da gente, nem pra botar um perrengue orçamentário no governo, ele vota a favor, ele vai ser contra. Então, assim, é um deputado federal que entra para uma Constituição que já garante gastos, que tem direitos, entre aspas. Então, ele entra e atua contra. Então, eu não sei o que ele está fazendo aí. Mas saiba você que é 46 mil reais de salário, tá? É 46 mil reais. Mas eu sou contra. E isso daí ele tem que falar. Ele precisa falar. Você está no poder, você ganha regalias que você nunca teria como um cidadão comum, como eu, como você. Quem está no poder sempre vai ter regalia. Não cai na historinha de político. De direita, de esquerda, não cai na historinha. É só ladainha. E o governo Lula, isso que ele falou é verdade, hein? Então, gente, vamos ficar de olho esse ano na eleição, tá? Veja bem se o seu deputado tá merecendo ganhar 46 mil reais. Se ele não tá lá para ficar, vou votar contra porque é da esquerda, vou votar contra porque é da direita. Que acontece o da esquerda também, não é só direita não. Então fica de olho, gente. Fica de olho porque esses políticos aí, eles estão demais. Eles não querem trabalhar. Se o seu deputado for igual ao Kim, analisa com cuidado em quem você vai votar, tá? Então é isso. Tchau.